Muito boa tarde aí, sétimo ano, tranquilo, mais uma videoaula nossa aí. Hoje geografia, correção do capítulo 7, mesma coisa de ontem aí. Tá um dia bacana, né? Uma sexta-feira solarada. Deixa eu só marcar aqui para não me perder. Tranquilo, vai de água aí. Ontem foi limonada, né? Hoje é água. Só marcar aqui para o não sétimo ano, geografia, Rosana Monteiro, certo? Vamos lá. Vamos que vamos. Então, população brasileira vai fazer a correção do capítulo 7 aí, aquele esquema, né? Quem tem livro, deixa os seus exercícios organizados no livro, quem não tem, deixa aí no caderno, porque isso aí vai valer ponto extra aí na nossa volta presencial. Tá bom? Belezinha? Vamos que vamos? Então, o capítulo 7 a gente começa aí na página 174, galera. Vamos lá pra gente... 174. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, pessoal. Isso aí mesmo, né? 174. Pra gente não se enrolar. Correção de todos os exercícios aí. 174. E aí, animados? 174. Animados para o Natal. Já vai chegar o Natal, né? Aí, agosto, 14 de agosto, cara. Daqui a pouco setembro, outubro, novembro, dezembro. Papai Noel. Aí que maravilha, né? Todo mundo confinado, sem poder ir no shopping fazer compra, né? Nossa, que maravilha. Vamos que vamos? Então vamos lá, pessoal. É ensaio geográfico, né? A gente deixou o telefone aqui perto porque tem um pessoal querendo entregar umas coisas que eu comprei, né? Então daqui a pouco deve tocar aí o telefone. Você deixa eu atender aqui porque o cara já veio aqui, não tinha ninguém na portaria, ele voltou com o produto, tá? De repente tem que parar aqui a aula para poder descer, para poder pegar o produto lá embaixo. Vamos lá. Número 1, ensaio geográfico, né lá. Descreva os motivos que acarretaram a queda das taxas de mortalidade no Brasil, né? Então tá diminuindo aí o número de mortos, né? Com relação à criança, que tá dizendo aqui, né? Então olha só. As taxas de mortalidade caíram substancialmente devido ao avanço da medicina, as melhorias nas condições sanitárias, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a ampliação da a ampliação da oferta de alimentos e melhorias da renda média do trabalhador. Tá bom? Número 2. Então, no número 2 tem um gráfico aí no seu livro, ó, fala sobre o crescimento natural da população brasileira, né? Aí houve um crescimento, tá o gráfico aí te explicando. O gráfico tem dois pontos aí, né? Um em vermelho e o outro em azul. Aí ele fala assim, ó, com base na análise do gráfico e nos conhecimentos sobre a população brasileira, define o crescimento natural ou vegetativo e explica a evolução demográfica do país no século XX, identificando as causas da queda do crescimento vegetativo brasileiro. Então, o crescimento natural, né? O que é isso, professor? É a dinâmica natural de crescimento da população, observando a diferença entre as taxas de nascido, né, e mortalidade, resultando no crescimento vegetativo ou natural. Olha o complemento aí, ó. Nas últimas décadas, taxas de natalidade e mortalidade caíram, porém o Brasil ainda vem apresentando dados de crescimento populacional intenso. As quedas no crescimento vegetativo nas últimas décadas estão relacionadas principalmente à diminuição da natalidade, ou seja, também está diminuindo o número de nascidos, né? A participação da mulher no mercado de trabalho, o êxodo rural, melhores condições de moradia, educação de qualidade são alguns dos fatores que contribuíram para essa baixa. Número 3. Por que é correto afirmar que o Brasil é um país populoso e pouco povoado? Né? Então o Brasil é um país de uma população que ultrapassa os 205 milhões de habitantes. Isso o torna um país populoso. Porém, sua densidade demográfica não ultrapassa a marca de 22 habitantes por quilômetro quadrado, fazendo com que seja pouco povoado.
tá? E tem muita gente em alguns determinados pontos do país, né? Principalmente na faixa litorânea, devido às capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias. 175. Página 175, número 4. Da Copa de 70 à Copa de 2010, a população brasileira passou de 93 milhões para uma população estimada em 193 milhões de habitantes. Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica do crescimento vegetativo da população no Brasil, ao longo desses 40 anos, assinale a alternativa correta. A número 4 aí é a correta, a letra B de Bravo. A contínua redução da taxa de fecundidade explica a queda na taxa de crescimento anual da população, apesar de o número total de habitantes ter mais que dobrado. Mais que dobrado. 5 na mesma página. Quais explicações poderíamos utilizar para justificar o envelhecimento da população brasileira? A diminuição da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. Isso aqui veio errado, hein, do coisa passada. Ué, Brasil. Também veio errado semana passada. Agora sim tá certo, pessoal. Aqueles 2 slides lá veio errado, veio que eu bati em cima, né? Eu digitei em cima aí da semana passada. Agora sim tá correto, tá? Página 177 e 178. 177, número 1. Número 1. Descreva o motivo pelo qual Getúlio Vargas implementou a lei de cotas de imigração. Né, lá, ó. Proteger o mercado de trabalho para os brasileiros e garantir a estabilidade econômica. 2. O imigrante exerceu um papel bastante... Não. 2. Explica a importância do imigrante para a formação do espaço da população brasileira. Então, o imigrante exerceu um papel bastante importante no processo de formação de identificação brasileira. Aí, olha só, ou algo mais aí, ó. Além de ocupar determinadas áreas que deram origem a grandes centros urbanos, a mistura entre eles deu origem, em cada região ocupada, a um novo modelo de cultura. 3. Cite os principais grupos de imigrantes que entraram no Brasil: portugueses, espanhóis, italianos, alemães, russos, chineses, ucranianos e outros. 4. Na página 178, tá? Número 4. Tem um gráfico aí na página no número 4, para 178, dá uma olhada aí no gráfico. E ele fala assim, ó, analisando os dados do gráfico, verifica-se que a oscilação de maior expressão apresentada decorrente, número 4, letra C de Charles, da abolição da escravidão, intensificando a opção pela mão de obra imigrantes. 184. Número 1. Olha só o que ele diz, ó. Diferencia o setor terciário formal do informal. Então, o terciário formal é composto por trabalhadores com carteira assinada. Já no informal, o trabalhador não apresenta vínculo empregatício. 2. Aponte os motivos que no Brasil provocaram o deslocamento de indivíduos do setor primário para os setores secundários e terciários. Né? Número 2 aí, ó, a forte mecanização da lavoura, a falta de melhor distribuição de terras. 3. Sobre o setor terciário da economia, podemos afirmar corretamente que, número 3, letra E de ECO, abriga uma grande carga de trabalhadores informais. E número 4, a economia é dividida em 3 e há quem fale em 4 setores. Assinala a alternativa que apresenta o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou conduzir as matérias-primas sobre o meio natural.
No Brasil é uma das atividades que menos oferecem empregos, mas uma das que possui os maiores rendimentos. É o setor primário, né? Aí, ó, o texto acima define a característica principal de qual setor produtivo. Setor primário, letra A de alfa, número 4, letra A de alfa. Página 188. 188. Ele fala assim, ó, cite os motivos que fazem com que a mulher viva mais do que o homem. Fatores biológicos, né? E questões relacionadas ao envolvimento do homem em acidentes de trânsito, homicídios e estresse. 2. Que tipo de educação as mulheres recebiam em épocas históricas mais antigas que as atuais no Brasil? As mulheres durante muito tempo recebiam uma educação voltada ao trabalho doméstico e aos cuidados das crianças. 3. Segundo a tabela da página 187, qual é a relação salarial entre os homens e as mulheres no Brasil atual? Então, as mulheres recebem 30% a menos que os homens. Absurdo, né? Também acho. 4. O que significa a expressão mulher chefe de família? Então, são mulheres que trabalham exercendo uma função importante no mercado de trabalho, sendo com isso independente, com a função de sustentar sua família. 5. Quais os principais problemas enfrentados pelas mulheres trabalhadoras? Preconceito, desigualdade salarial, profissional e desrespeito. Também acho um absurdo, né? Vamos lá. Encerramento, vai da página 190 a 196, tá? Então, olha só, observe a figura. Então, aí, ó, aparece a mulher na década de 60, 80, 2000 e 2020, né? Então, na década de 60, a mulher tinha em média 6 filhos, na década de 80 ela passa a ter 4 filhos, no ano 2000 ela tem 2 filhos e em 2020 ela tem 1 filho. Indica os motivos que levaram o Brasil a vivenciar o que está apresentado na figura acima. Participação das mulheres no mercado de trabalho, melhorias no setor educacional e planejamento familiar. Com isso, a mulher ela vai optando por ter menos filhos, né? 2. Proporção de crianças e idosos dependentes para cada grupo de 100 adultos. Dá uma olhadinha aí no gráfico, aí, ó. Então, né? Você vê que está diminuindo o número de crianças e está aumentando o número de idosos. Então o Brasil está ficando o quê? Está envelhecendo, né? Notamos o crescimento do grupo de idosos com mais de 65. Sobre esse fenômeno, responda. Quais as causas que estão provocando esse fenômeno? As quedas nas taxas de mortalidade e fecundidade, além de melhorias na qualidade de vida das pessoas, como emprego, habitação, educação e saúde. Letra B. Que medidas o governo deve tomar com relação a esse crescimento de idosos? Inclusão dos idosos no mercado de trabalho, melhorias na acessibilidade urbana e eficácia das leis elaboradas a seu favor e programas que venham consolidar o respeito para com eles. Número 3. No Brasil, a presença feminina em postos de trabalho cresceu, mas ainda não é elevada em cargo de chefia, quando comparada à dos homens. Isso se deve à letra B, né? De bravo, dupla jornada de trabalho e barreiras culturais. Então a mulher ela trabalha, né? Ela trabalha no serviço e em casa, né? Então forma uma dupla jornada daí. 4. Em 1960, a população brasileira aumentava quase 3% ao ano. O censo de 1991 e 2010 demonstraram um declínio dessa taxa para 1,9% e 1,02% no ano, respectivamente. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que indica o motivo que leva a população brasileira a crescer anualmente em números reais, mais do que antes. Letra D de delta. A taxa de crescimento vegetativo, que embora seja mais baixa, incide sobre uma população muito maior do que na década de 60.
Número 5, dá uma olhadinha no mapa, né? 5 aí, ó. Então ele fala assim, ó, neles estão apresentadas as pirâmides populacionais da região norte, nordeste e centro-sul. Faça uma comparação entre as pirâmides das regiões norte e centro-sul. Então vamos lá. Então a pirâmide da região norte apresenta características da população brasileira típica da década de 60 e 70, com altas taxas de natalidade e baixa esperança de vida. Já a pirâmide da região centro-sul apresenta um estreitamento em sua base e um alargamento do cume, caracterizada por uma diminuição significativa da natalidade e um aumento da esperança de vida. Número 6, olha aí as bases aí, ó, de 1980 e de 2010. Você viu um alargamento aí, né? Nas 2 últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma resposta às transformações na composição etária da população brasileira. Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente em qual das iniciativas abaixo, né? Letra B de bravo, alteração das regras da Previdência Social. Então, quanto mais velho, né? Se eu tenho mais pessoas velhas e menos pessoas novas, isso vai comprometer a minha Previdência Social, né? Não vou ter como pagar os aposentados se não tem um jovem trabalhando, né? O aposentado ele fica recebendo porque os jovens estão trabalhando, estão contribuindo, né? 7. Marca alternativa que apresenta dois dos maiores grupos de imigrantes que deram uma grande contribuição populacional para o conjunto da população brasileira. Né? A letra E de eco, né? Foram os portugueses e italianos. 8. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do, letra A de alfa, declínio da taxa de natalidade e o aumento da longevidade. Número 9. O quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural e da população brasileira no século XX. Então tá aí, ó, um quadrinho aí na página 194. Aí ele fala assim, ó, analisando os dados, podemos caracterizar o período entre 1950 e 1970 como de nítida explosão demográfica. Número 9, letra B de bravo. 10. A população do Brasil é B de bravo novamente, ó, irregularmente distribuída, predominando etnicamente o pardo e etariamente o adulto. Número 11. Observe as pirâmides a seguir e responda as duas próximas questões, né? Então dá uma olhadinha aí na pirâmide de 60, 2000 e 2010, tá vendo? Então ele quer as alternativas corretas. As corretas são a 2, a 3 e a 4. Só a 1 que está errada, né? A 2, a 3 e a 4 estão corretas. Então o número 11, letra E de eco. 12. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os fatores que explicam o envelhecimento da população brasileira. Letra C de Charlie, né? Número 12, letra C de Charlie. Ela fala sobre o decréscimo da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. 13. Dá uma olhadinha aí, ó. Observe o texto abaixo, ó. Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, a população total do Brasil é de 190 milhões de habitantes, mais ou menos. A partir do texto, o Brasil é definido como um país populoso devido à população absoluta. Letra D de delta. E a 14 aí, ó, a proporção entre a população e a superfície territorial é um dos elementos que define a relação entre sociedade e espaço. Observe os dados informados abaixo. Então tem um outro mapinha aí, outro gráfico aí embaixo, né, no número 14, que ele fala assim, ó, de acordo com a tabela, o país mais povoado
é a Holanda. Letra C de Charlie. Beleza? Vamos nos preparar para a próxima semana, né? No capítulo 8, que eu falo sobre o espaço urbano brasileiro. Tá bom? Vamos ficando por aqui. E espero que vocês todos estejam bem, né? E até o nosso próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau.